um seminário temático interdisciplinar. Seminário temático já, que significa que é a apresentação, de uma pesquisa, é um espaço reservado para a apresentação de uma pesquisa. Então, isso é um seminário temático. E nosso seminário, o nosso tema, o seminário temático, o nosso tema é diversidade religiosa e da faixa geracional. E diversidade religiosa, quem de vocês pode me dizer o que é diversidade religiosa? Diversidade religiosa digamos que há vários tipos de religião, por exemplo, o islamismo, católico, espírita e por aí vai. Exatamente. Então, a diversidade religiosa significa isso aí, significa várias religiões. Então, o Brasil, como nós sabemos, o Brasil é um país de miscigenação, é um país miscigenado. Vocês lembram o que significa miscigenação? Quando tem muitas raças, como indígena, nós, portugueses e espanhóis, e aí vai. Exatamente. Então, o Brasil é um país de miscigenação. É um país miscigenado, ou seja, a miscigenação é a mistura de raças. O Brasil é um país que foi formado por várias raças, formou o Brasil. O povo brasileiro é formado, um povo miscigenado. E então, o resultado dessa miscigenação, o qual foi formado o Brasil, tem como resultado uma das principais, é a miscigenação, é claro que significa culturas diferentes, e o principal resultado dessa miscigenação brasileira foi as diversidades religiosas que existem, foi, como dizem, o desenvolvimento de diferentes culturas em nosso país. Então, se tem culturas diferentes, a tendência também será no lado religioso. Então, a religiosidade do Brasil é formada, religioso. Então, a religiosidade do Brasil é formada por essa mistura de raças. Então, o que acontece? Vai existir diversas maneiras de se expressar a religião. Vai existir diversas maneiras de expressar seus credos, suas crendices, justamente por causa da miscigenação brasileira, devido à formação do povo brasileiro, que trouxe essa variedade, principalmente na questão religiosa. E aí nós seguiremos aí, vai passar esse outro slide e nós vamos acompanhando aí. Então, quem possa ler para mim isso aí? A liberdade religiosa é garantida pela Constituição de 1988, o artigo 5, em seu sexto inciso, garante que todos os brasileiros e estrangeiros que moram no Brasil são livres para escolher sua religião, praticar e professar suas crenças. Então, essa diversidade religiosa é um marco da cultura brasileira, Ela nos identifica como povo. Inclusive, há um sincretismo religioso no Brasil. O que é o sincretismo religioso? Esse sincretismo é quando diferentes religiões cruzam seus dogmas, suas divindades, seus rituais, como acontece entre o catolicismo e o candomblé em Salvador, na Bahia. Então, no mês de janeiro, católicos e adeptos da religião afro se unem para os festejos do Senhor do Bonfim. O santo católico é associado com o orixá Oxalá.
Nesse outro slide aí, a laicidade do Estado, né? Um princípio básico dos direitos humanos. Alguém lê? O Brasil é um país de Estado laico. Isso significa que não há uma religião oficial e que o Estado se mantém neutro perante as diferentes religiões. Então, assim, né, como fala a laicidade, o Brasil é um país de Estado laico, ou seja, é um país onde não existe uma religião definitiva e única, né? Existem várias religiões, esse Estado significa, né, isso significa que não existe uma religião oficial. Então, o que aparentemente todas essas diversidades, elas convivem em harmonia, né, com igual liberdade de expressão. Então, é assegurado pela Constituição Brasileira de 1988, né, que trouxe, né, a dignidade da pessoa humana e a igualdade como princípios básicos da cidadania. Então, estabelecendo assim, né, no artigo 5, como no artigo 5º, como o menino leu antes aí, a liberdade de consciência e de crença inviolável, assegurando o livre exercício do culto religioso no Brasil. Então, no Brasil, esse número, né, esse número de religiões que existe também, infelizmente, apesar da cultura brasileira, né, ser um país miscigenado com várias culturas, com várias crenças e crendices, acontece a intolerância religiosa. Então, a intolerância religiosa, ela se dá justamente porque em 2000, né, uma líder religiosa, a mãe Gilda, em Salvador, teve seu terreno de candomblé invadido e depredado por um grupo de cristãos, o que causou sua morte por infarto. Como se pode ver, a intolerância religiosa é uma realidade no Brasil. E a laicidade do Estado é um dos princípios, né, da educação em direitos humanos. Ela vem escrito nas diretrizes curriculares da educação básica, lembrando que as diretrizes é o documento que norteia o planejamento nas escolas e instituições de educação. Então, no dia 21 de janeiro, o Dia Nacional do Combate à Intolerância, o governo instituiu essa data devido às perseguições contra as matrizes africanas. Então, uma coisa que já deixa bem claro, o preconceito já vem enraizado, né, no país, né, em várias áreas. Então, na questão da religiosidade, apesar do país não ter uma religião única, né, ainda há necessidade de ter leis, né, para proteger, e o preconceito contra as religiões, principalmente a religião africana, né, que já vem imposta desde a época do imperialismo, desde a época do colonialismo, do Brasil colônia, a escravidão, né, a escravidão está enraizada no Brasil. Então, tudo que diz africano já é visto com um pouco, né, de preconceito. E o que acontece? A laicidade do Estado, este princípio se constitui em pré-condição para a liberdade de crença, garantida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, ela vem escrita, mas muitas vezes o que acontece? As pessoas, os perseguidores, né, antes desse fato acontecer, da mãe, né, de ser invadido esse terreiro da mãe Gilda, né, em Salvador, o que acontece? Eles quebraram, invadiram, depredaram, né, um grupo de cristãos, o que causou a morte de infarto dessa líder religiosa, né, a mãe Gilda. Então, muitas vezes o agressor costuma fazer o uso de palavras ofensivas ou se referir a um determinado grupo religioso. Há também casos, né, onde o agressor ele costuma desmoralizar símbolos religiosos, queimando bandeiras, imagens, roupas típicas, entre outras coisas.
fé cega, de que modo ela se materializa? De que ponto ela tem influenciado, né? Até que ponto ela tem influenciado a vida das pessoas? A fé cega, né? A fé cega. Então, como nós estamos falando de diversidade religiosa, é um perigo constante essa fé, você ficar cegamente e acreditar em tudo aquilo que vê. Então, a fé, ela está intimamente ligada ao sentimento total de crença, né? Ao sentimento de confiança em algo mesmo que não haja nenhum fundamento racional, né? Ou justificação empírica que eu comprovo. Então, muitas vezes, igual razão e fé, muitas vezes as pessoas acreditam em muitas coisas, mesmo que sejam quase coisas impossíveis, mas de acordo com a religião, de acordo com a fé que eles têm, acaba acreditando em coisas quase impossíveis, né? Pela fé. Então é o que fala, né? A fé cega. Então ter fé significa também ter esperança de que algo vai acontecer, que vai dar certo. É um pensamento positivo quando se deseja muito realizar alguma coisa. Por isso é de grande relevância na vida das pessoas, pois através da fé elas enfrentam as dificuldades da vida, as enfermidades e até a morte. Então, a fé é o princípio básico de todas as religiões, mas quando não é racionada, pode submeter as pessoas a atitudes extremas, além de deixá-las vulneráveis a todos os tipos de enganação. Então, a fé, temos que ter fé, mas temos que ter cuidado por causa, né, dos enganadores. Nós vivemos num mundo hoje onde, né, de todas as formas as pessoas procuram lubridiar, né, muitas pessoas tentam tirar proveito, né, daquilo. Então, essa virtude, né, de ter fé, né, tem sentido usado por muitos líderes, tem virtude, né? E é usado por muitos líderes religiosos para lograr, para lubridiar e extorquir dinheiro de pessoas inocentes, ingênuas, aproveitando-se da fragilidade do ser humano e de sua necessidade de fé. Então, pela fé, as pessoas ingênuas compram bênçãos, promessas de enriquecimento e até de salvação. Pela fé, as pessoas promovem a política e enriquecem pessoas desonestas. Fala-se da fé cega, essa que não permite que a pessoa veja com clareza aquilo que lhes está sendo, né, apresentado. Outra coisa, a fé cega não é exclusiva, né? Ela existe desde o início da Idade Média, quando as pessoas compravam da Igreja Católica, né, indulgências, garantia de perdão pelos pecados e salvação. Então, acreditando estar comprando um lugar no céu, fortalecendo cada vez mais o poder econômico e político dessa instituição. Aí tem diversidade geracional. Alguém lê aí pra mim? Como as gerações contemporâneas estão influenciando o mundo das religiões. Então, como as gerações contemporâneas estão influenciando o mundo das religiões? Então, é uma pergunta, né? Geração contemporânea, a nossa geração, a geração de agora, como essa está influenciando? Então, houve uma vez em que o Brasil era um país majoritariamente católico, ou seja, teve uma época onde o catolicismo era a principal religião do Brasil, né? Então, depois dessa hegemonia, depois desse tempo onde, né, o catolicismo foi sendo diminuído, foi sendo quebrado pela presença, né, pelo surgimento de outras religiões evangélicas. Porém, a quebra dessa dominância do catolicismo não significa uma nova força hegemônica protestante. Então, assim, a diminuição da majoritária, né? Ou seja, o ranking, o primeiro lugar em todas as religiões, que era o catolicismo, começou a diminuir porque surgiram algumas outras religiões. E essas outras religiões não quer dizer que essas outras religiões que apareceram
foram elas que tomou a hegemonia, passou a ser, né, uma religião protestante, surgiu e ultrapassou o catolicismo. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, porque hoje há quem viva a sua fé, né, nas igrejas, mas tem pessoas que vivem a sua fé também nos terreiros, tem pessoas que vivem sua fé, né, em casa, entre amigos e até, como dizem, na quebrada. É o que nós vamos ver aí na sequência aí, que até na quebrada, como dizem o ditado popular, tem pessoas que vivem a sua fé também, que é a condição da influência, né, da geração contemporânea. E o que acontece? Em uma sociedade em que a religião não mais então, em uma sociedade em que a religião não mais se reproduz apenas verticalmente entre as gerações, ou seja, a religião hoje não passa de geração em geração, do meu bisavô para meu avô, para meu pai, para minha mãe. Então, a religião hoje não passa de maneira, né, dessa maneira mais, de maneira, como fala, chamada de vertical, né, de geração para geração. A religião hoje, ela reproduz horizontalmente, né, porque surgem várias maneiras de ter fé e de declarar também sem religião. Então, hoje tem outras opções, existem várias igrejas, como a gente vê a realidade nossa no nosso município. Não existe hoje, no nosso município, não existe só a igreja católica, existem várias outras religiões. Então, essas outras igrejas, né, essas outras religiões, elas fazem parte, né, dessa nova geração, né, Então, na questão do funk, né, a letra, do rap, da dança de rua, o grafite. Então, existem expressões culturais que foram ganhadas, né, espaço nas vidas, né, dessas gerações de jovens do Brasil. Então, esse coletivo, eles agregam e fornecem sentido para a vida dos jovens. Olha, as letras do funk sempre aparece algo relacionado à religião. Então, na sociedade globalizada e conectada, a juventude sofre diferentes influências culturais. E a experimentação também inclui a dimensão religiosa. Então, sendo assim, entre jovens sem religião, né, vamos encontrar diversas situações. Então, do mesmo jeito que a tecnologia hoje oferece várias condições, né, de acesso, também é uma maneira de oferecer também várias possibilidades e também várias opções de religiosidade. E aí, o que tem, né, essa questão aí, nas poesias, letras musicais e nos grafismos aparecem, né, livremente referências bíblicas, símbolos religiosos, né, cristãos, afro, né, indígena, budista, hinduístas e etc. Então, é um novo local onde a juventude contemporânea hoje, né, também professa sua fé. Contemporânea hoje, né, também professa sua fé. Olha a poesia de Santa Maria, Mãe de Deus, de Bicha Poética, né? Se vocês analisarem, é a poesia de Santa Maria, Mãe de Deus. Então, há uma parte, né, que fala, né, algo sobre, né, falando sobre a Bíblia, mas é uma letra, né, é a letra de uma poesia, que depois, no decorrer, vê que já muda totalmente, mas já é em um ritmo diferente, porém professando a sua fé do mesmo jeito. Aí, como o Brasil das múltiplas religiões e religiosidade tem se revelado. Então, a Agenda, né, Juventude Brasil faz essa pesquisa com a amostragem nacional de 2013, revelou que, olha só, 55% em 2013, 55% dos jovens brasileiros são católicos, 29% são evangélicos e 15% disseram, né, acreditar e não tem religião, né? Acredita em Deus, mas não tem religião. Entendi.
E aí são as nossas referências. Então, é isso aí, sobre a diversidade religiosa, é tudo isso. E até a próxima.